E então finalmente houve uma ruptura de todas aquelas culturas que não poderiam ser contestadas, com a época dos pré-socráticos. Só que eles eram muito cavaleiros do zodíaco, pô. Ficava com aquela coisa de cosmo, aquele santuário todo, aquela coisa. Aí chegou um cara e disse simplesmente uma coisa: o homem, ele é a medida de todas as coisas. Aí fudeu tudo. Toca a vinheta. Como os dias de hoje, naquela época também o povo já estava começando a ficar meio cansado daquela coisa de filosofia, 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 filosofia. Até hoje é como se o progresso fosse algo que nunca existiu, fosse uma mentira. Porque desde antigamente até hoje as pessoas têm um glamour por coisa fácil, uma coisa ridícula, do que uma coisa bem elaborada como a filosofia elaborava. Até hoje ninguém gosta. Quando a gente começa a falar sobre alguma coisa que pode ser até legal, um pensamento bem legal, as pessoas falam: você já tá filosofando, hein, mano? Ô, esse negócio aí, tio. É tipo mais ou menos desse jeito. Eu queria ser filósofo, mas papai não deixa, nem mamãe. E então, vocês podem ver que essa estagnação que está tendo hoje em dia é de muito tempo, pô. As pessoas não querem saber de pensar, elas querem saber de agir rápido e logo receber os lucros. Só que no final a gente vê a consequência disso. É uma sociedade simplesmente acomodada. Mas eu não sou acomodado, mano. Tanto de coisa que eu faço. Mas é tudo dentro da sociedade, né? Que coisa estranha, mas só que eu não sou acomodado, não. E então, depois de algum breve período de Cosmos e de Atena e de Sanseia, eu acho que eles ficaram assistindo muito Cavaleiro do Zodíaco quando eles começaram a fazer as suas teorias de justiça. Então veio alguns caras, um deles era Protágoras, que ele tirou o foco dos cosmos e colocou para a política, para a sociedade. Ele voltou para o homem aquelas questões. Já estava cansado daquela coisa. Aí foi quando a coisa começou a mudar. Houve a ruptura sofista. Os sofistas, eles vieram para fuder geral. Vieram para levantar aquela coisa. Foi bom e foi ruim ao mesmo tempo a participação deles. Foi bom e foi ruim, mas como assim, pô? Bom, infelizmente, como é parte da minha filosofia, eu acredito que tudo tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Infelizmente, tudo tem uma ponta. E é uma ponta solta. E essa ponta solta pode ser uma merda muito grande ou muito pequena, mas só que vai ser merda de qualquer jeito. Então não adianta você falar que você 100% faz uma atitude boa. Seria basicamente a questão do relativismo que eles colocavam, que até hoje tem. Foi uma questão muito bem elaborada naquela época, sobre a questão de que a justiça pra mim é uma coisa, só que pra você é outra. Então a gente não pode ficar misturando, tem que haver um terceiro. Aí foi aí que teve a ideia de justiça. Não era aquela justiça natural, eles estavam quebrando de vez aquilo dali. E sabe por que os motivos? Não me interessam os motivos. Eu acho que aqueles caras eram os filha da puta, e aí, mano? Eu tenho que admitir que eles eram os filhos da puta. E também, como Sócrates dizia, o jogo deles era meio sujo, as palavras deles eram vazias, não tinham verdade nenhuma. Só que aí vem uma questão. Pra que eles vão falar em filosofia se os caras não estavam nem aí? Imagine só, na condição do nosso Brasil, o cara sabendo que bunda
vai dar lucro. Ele vai querer fazer um bagulho bem elaborado, mano? Não vai. É lógico. Isso é coisa de doido. Mas só que dá certo. Isso é que é o foda. Por isso que eu falo, o Brasil não vai pra frente por causa da porra do povo. Não tem outra oportunidade, não tem outra coisa. É por causa da porra do povo que não vai pra frente. Esse negócio tá meio errado, hein, mano. Isso daí tá meio errado aí, mano. Lógico que vai pra frente, mano. Não é só porque eu curto bunda que o negócio vai ficar da hora. Quem levanta o mercado é você. Então se eles fazem, não é baseado neles, é baseado no público. E se eles têm audiência, então a culpa é sua. É, pior que eu nunca parei pra pensar nisso daí não, pô. É mesmo. Eu levanto os fundos pro capital. Então significa que eu tenho parte de culpa nisso, pô. Caralho. Para não estender muito o vídeo, eu vou terminar essa parte aqui agora. E daqui a pouco eu posto o resto. Eu vou dividir em duas partes para ficar melhor, entendeu? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Se curtiu, dê o joinha aí. E obrigado pela sua participação. E nos veremos no segundo vídeo, continuando a ruptura sofista e os pré-socráticos. Obrigado.